seria, primeiramente, os parabéns para vocês, viu, todos, pela perseverança, por chegarem até aqui. Esse é um curso extenso, e feito online, ele é especialmente, necessita de uma dedicação especial. Então, os parabéns, viu, Renata, Ivana, os rapazes aí que estão, né, se esforçando para estarem juntos, e também pelo trabalho do Samuel e da Mara. Parabéns a vocês, viu? Deus recompense cada um de vocês. Esta lição, a lição 15, seria a primeira lição do que a gente chama de mini-retiro. Quando acontece presencialmente, nós vamos aqui na chácara da igreja e passamos um dia, uma manhã de domingo, ou um outro dia, e aí a gente tem um tete-a-tete e oração entre nós, e é tão bom esse momento. Online, a gente precisa de uma porção de graça maior, né? E eu creio que o Senhor irá visitar vocês aí onde vocês estão, com a sua unção, com a sua graça. Vamos sentir o calor do Espírito Santo falando com vocês, essa presença que nós não conseguimos explicar, mas conseguimos sentir muito bem a presença do nosso Deus. Legal? Então, essa lição fala do poder da fé, né? E aí a gente não pode deixar de fazer aquela brincadeirinha evangélica, né? Que Jesus chamou os seus discípulos de homens bully. Homens bully? Por quê? É de pouca fé. Obrigado pela risada. Vocês são homens bully, porque vocês têm pouca fé. Homens bully. Homens bully, né? E o que é fé? Né? Página 83, lição 15 do nosso livro. A nossa lição ela vai abordar aspectos muito práticos da experiência de fé. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a natureza da fé, a origem da fé, o que é fé. E é importante que a gente faça uma distinção bem clara entre crendice, entre força do pensamento positivo, entre a neurolinguística, né, hoje tão divulgada, né, no meio empresarial, etc. e tal. Não tem muito a ver com isso. Na verdade, a origem, a natureza da fé, ela é celestial. E o primeiro texto, né, que a gente gostaria de abordar, ele não está aqui na nossa lição, mas se você puder anotar aí no cabeçalho do seu livro, ao lado do poder da fé, o texto é Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Tem um celular vibrando. Aí, Hebreus é um livro que está no final do Novo Testamento. Se você quiser chegar lá, vale a pena até vir de trás para frente, né? Vir de Apocalipse, passar por João, Pedro e Tiago, e chegar em Hebreus, livro dos Hebreus, capítulo 12. Penso que seja importante a gente lançar essa base, esse fundamento, esse alicerce, porque às vezes a gente pode confundir a questão desse termo fé, né? Que não se trata, aqui nós não iremos abordar fé em coisas, fé em programas, ou fé em pessoas, né? Mas a gente vai abordar, sobretudo, a natureza da fé. E aqui, o escritor de Hebreus, ele vai nos dar uma indicação de um assunto extremamente profundo, para o qual a gente tem que abrir muito o coração e a mente para entender. Diz assim, versículo 2 do capítulo 12, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, aí nós temos duas palavras importantes, autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é vergonha, a mesma coisa, a mesma palavra. E está assentado à destra do trono de Deus. Então, quando o autor de Hebreus, ele lança
esta palavra, ele está dizendo para a gente o seguinte, que na eternidade, né, Jesus, o Filho, Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, não havia necessidade de fé, porque ele é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são a própria existência, eles são a própria vida, dele emana todo o poder, né? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo emana todo o poder. Mas, para efeito de salvação, a fé foi criada e Jesus foi o primeiro a experimentar fé. Eu vou ler aqui um artigo importante que eu colhi de um livro. Aliás, uma das delícias de poder voltar da aula, viu, Mara? É que a gente dá uma revisada em algumas coisas aqui e vai achando umas preciosidades e a gente quer compartilhar isso. Erich Sauer, né? É um teólogo alemão falecido, até o meio do século passado ele escrevia bastante. Diz assim, não houve um só momento em que o Filho, Jesus, não tenha confiado no Pai. Assim, Jesus dá origem ao princípio da fé. E aqui a fé é confiança em Deus, no Pai. E ele, Jesus, aperfeiçoou o desenvolvimento da fé ao renunciar sua glória original. Imagine, Deus, Jesus Deus, o Filho Deus, aquele por quem todas as coisas foram criadas e por quem todas as coisas vieram a existir. Se as coisas são como são hoje, elas são assim por causa de Jesus. Né? Jesus é o centro do universo, essa é a verdade. Eu não sou o centro do universo. Oh. Nós não somos. Jesus é o centro do universo. Então, Jesus, ele aperfeiçoou o desenvolvimento da fé ao renunciar à sua glória original, ao tornar-se homem, ao andar aqui na Terra como um ser dependente e, sobretudo, ao entregar-se para morrer na cruz. Portanto, o Filho Jesus foi o primeiro a confiar desde a eternidade no Pai. Foi o primeiro a exercer a fé, por isso que ele é autor. Jesus é autor da fé, porque ele exerceu a fé em que o Pai faria aquilo que combinaram. Ao terceiro dia eu vou te ressuscitar. Então, como ele abandonou a sua glória, andou na terra, ele deixou-se, né, morrer aqui neste mundo para exercitar a fé. Então ele é o autor e na cruz ele levou o exercício da fé às últimas consequências, ao máximo. Ele entregou a sua vida ao Pai, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Nesse momento que ele diz que está consumado, boa noite, Edson, bem-vindo. Tudo bem? Você está me ouvindo, né? A gente não está te ouvindo. Mas dá para ouvir, né? Legal. Então, a gente está falando aqui sobre a fé e fazendo aqui um preâmbulo, né, a lição, falando da natureza da fé. A fé ela não é fruto de um exercício de pensamento positivo, de uma crendice em algo, aquilo, mas a fé tem origem no próprio céu, né? Ali na comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus decide entregar-se para nos salvar, né, ele está exercitando a fé. E para isso a gente buscou ali em Hebreus 12, 2, o fundamento disso que nós estamos falando. Né? Então, na cruz, Jesus levou a sua fé às últimas consequências, porque ele levou ali a sua fé ao máximo, porque ele creu que o Senhor, o Pai, o ressuscitaria ao terceiro dia. Então, por isso que ele é autor e consumador da nossa fé. Então, essa nossa lição vai tratar desse ambiente. Então, eu gostaria que a gente tivesse em mente
a fé como uma atmosfera, não como algo que a gente vai pensar como uma crendice, né, ou força do pensamento positivo. Tudo isso é importante, nós sabemos, né, que pensar positivamente é bom, é melhor do que pensar negativamente, né, faz bem para a gente, né? Tem alguns exercícios aí de submeter a água a bons sons e boas palavras e tal, e a água fica bonita, e ela é submetida aí a imprecações e palavras ruins, ela se torna turva, né? E como nós somos formados de 90% de água, então é bom que a gente ouça coisas boas, que a gente pense coisas boas. Isso, do ponto de vista natural, é correto. Mas não é essa fé apenas que a gente gostaria de falar, né? Olha, tem uma... Uma lagartixa. Aqui é o paraíso das lagartixas. Ele mora no sítio. Mora na roça, E tem muito mosquitinho, né? Então, Eu nem vi, não deu nem tempo de eu vê-la. Essa é uma Mafalda, vocês conheciam a Mafalda? Ah, lá atrás. Tem um jacarezinho bem ali atrás. Essa aí até que tá gordinha. Bom, é divertido, né, morar na roça. Então, vamos lá. O que é fé? Agora, olhando aqui, pensando em fé num estilo de vida, pensando em fé numa atmosfera, em fé que, como diz aqui o texto inicial da nossa lição, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo vai fazer muito mais sentido se a gente compreender a origem da fé. Porque Jesus, ele se esforçou, entre aspas, né, para em tudo agradar o Pai. E a fé agrada ao Pai. E Jesus, tudo que ele fez, foi movido pela fé. E nós nos denominamos cristãos, né, pequenos cristos, e a nossa busca também agradar ao Pai, assim como Jesus agradou ao Pai. É certo que hoje nós não vamos à cruz física, né? A gente não vai para a morte física, mas nós temos que fazer morrer as nossas vontades que nos levam para longe de Deus. A gente tem que fazer morrer a nossa vaidade, morrer o nosso orgulho, as nossas presunções, que tudo isso nos tornam maus seres humanos e desagradam a Deus, né? Então nós experimentamos hoje um outro tipo de morte, e pela fé nós podemos pedir a Deus, ajuda-nos a te agradar em tudo isso, né? Mesmo que isso, numa certa medida, represente morrer para a minha própria vontade, né? Ser cristão muitas vezes é abrir mão dos seus desejos, para que os desejos do Senhor, e esses são aqueles que realmente valem a pena, aqueles que vão dar um retorno seguro, os pensamentos do Senhor é que nos provém um futuro melhor, uma vida melhor e a eternidade também. Bom, a fé pode ser entendida em 3 sentidos básicos. Vamos aqui ao livro, né? Para a vida natural, né? Você pode acreditar em médico, né? Senão você não ia, né, Renato? Não ia lá fazer seus exames e tal, né? A gente crê que Deus tem uma bênção através dos médicos também. Nas leis físicas, né? Com certeza. A gente crê aí na lei da gravidade, agora na lei da gravidez. É Deus que permite, né, que os médicos tenham conhecimento e a medicina avance para poder nos ajudar, né? Amém, sem dúvida. Aqui, ó, quem veio dar um oi. Hello, Rodrigo! Tudo bem? Bem, e você, como é que Boa tá? noite. Tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. E vocês? Aqui estamos... Eu tô velhinho, né? Eu também estou a caminho. Não, você está completamente grávido agora. Então, você vê? Que bênção, hein? E tá tudo bem com todos? Graças a Deus. Então, tá ótimo. Legal, obrigado por aparecer aí, nos deu... Eu estava mexendo aqui, não dava. Agora deu para dar uma aparecidinha. Legal. Mas bom estudo para vocês aí, viu? Legal, obrigado, Rodrigo. Deus abençoe, viu? Continue abençoando. Amém. A todos nós. Bom te ver aí, cara. Bom te ver, bom ver vocês. Um beijo. Outro. Tchau, tchau. É isso que a Renata estava falando, né? Se você for pesquisar,
os maiores avanços dentro da medicina vieram através de cientistas cristãos, né? Pessoas que buscaram em Deus como fazer, o que fazer. Eles oravam a Deus e Deus abria a mente para pesquisa. Dá uma gulgada qualquer hora dessa, vai ver como as universidades cristãs americanas contribuíram, né? Os prêmios Nobel de medicina e outros mais. Quantos cristãos há nisso, né? Então, o cristianismo também é progresso nesse sentido, né? Então, a gente tem fé para a vida natural, a gente confia nas pessoas próximas a nós, a quem nós amamos, as leis da física e tudo mais. Segundo, nós temos fé para a salvação. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, né? E a pregação, ou o ouvir, pela palavra. Então, nós cremos, nós temos fé que Jesus morreu por nós, e quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós temos uma salvação eterna, né? Creio que aqui no nosso grupo todo mundo já fez essa oração, né? Dizendo: Jesus, entra no meu coração, eu te recebo, tu és o Senhor da minha vida, eu quero te conhecer mais, né? Então essa é uma oração importante da gente fazer quando a gente entrega o coração ao Senhor. Então nós temos fé para isso. E o 3 é a fé para uma vida cristã vitoriosa, ou seja, não só somos chamados à salvação eterna, mas também somos chamados a uma vida de vitória na presença de Deus. E aí é que consiste a prática da fé. Como praticar a fé, como viver uma vida vitoriosa. Porque todos nós sabemos que há muitos percalços, né, que nos sobrevêm a cada dia. 1 Coríntios 12:9 vai dizer que a fé é um dos dons do Espírito, né? A gente pode pedir a Deus que nos dê, inclusive, o dom da fé. Hebreus 11:1 é uma ideia bem gostosa de uma definição de fé. O que é fé? Ora, a fé, não sei se vocês não... como a Ivana disse, certamente não preenchemos a nossa lição, né? Não escrevemos ali. Mas é para escrever o seguinte ali em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Esse capítulo de Hebreus 11 é chamado o capítulo da fé. Então, se você quiser saber um pouquinho mais do que a Bíblia diz a respeito de fé, vá nesse capítulo 11 do livro de Hebreus, né? O escritor da carta aos Hebreus ressalta duas importantes características da fé no sentido espiritual, no sentido sobrenatural. Primeiro, que nós podemos receber cada uma das promessas de Deus. Então, há muitas promessas de Deus na Bíblia, e há muitas promessas de Deus para a vida de todo aquele que recebe a Jesus como Senhor da sua vida, né? E pela fé nós entendemos que o Senhor é poderoso para fazer cumprir cada uma dessas promessas. Quando nós entendemos isso, nós entramos numa dimensão de confiança em Deus, né? Essa é uma conversa importante, porque nesse mundo que a gente está vivendo, a palavra confiança ficou muito desgastada, não é? A gente não consegue confiar em praticamente ninguém que não esteja muito próximo da gente, né? A gente olha os nossos... No meu caso, não, graças a Deus, porque eu trabalho num ambiente que eu posso confiar em todo mundo. Mas imagina, por exemplo, Samuel ali no trabalho dele, ou a Ivana, ou mesmo a Renata, o Edson, acho que trabalha mais em casa, né? Como que você vai confiar, né, nas pessoas? Eu me lembro, uma vez que eu trabalhava numa empresa química, e um dos diretores saiu dessa empresa e montou uma empresa concorrente, né? Depois de 20 anos de trabalho numa empresa, sai e monta outra concorrente. Aí, conversando com o dono da empresa, que era um psiquiatra, inclusive, um judeu psiquiatra,
Mas, doutor Jaime, o senhor viu o que fulano fez? Como é que ele pôde fazer uma coisa dessa depois de tantos anos? Montar uma empresa concorrente com aquela da qual ele recebeu tantos benefícios. Aí o doutor Jaime, muito sábio, disse, as pessoas são assim mesmo. Então, confiar em Deus, confiar em Deus. É claro, né? Confio na minha esposa, confio nos meus irmãos, né? Porque também tem uma coisa muito importante. Eu só consigo confiar nas pessoas na medida que eu confio em Deus também. Se eu não confio em Deus, eu vou ter muita dificuldade de confiar nas pessoas. Então, é um exercício de entrega ao Senhor, né? Eu estou aqui dando uma volta na nossa lição, porque eu gostaria que nós entendêssemos bem essa natureza da fé. A fé vai falar de obediência, a fé vai falar de dependência de Deus, a fé vai falar de não ter o controle sempre nas mãos. Quem é que aguenta um negócio desse, gente? A gente quer ter sempre o controle nas mãos. Sim ou não? Estou falando alguma groselha aqui. Sim para sempre, né? Sim, sempre. Sim, sempre. É muito difícil falar assim, Senhor, está na tua mão. A gente fala, mas com o pé atrás. Aí depois fala, não, peraí, o negócio é... É verdade. Talvez um dos maiores exercícios da vida cristã seja esse, de você dizer, Senhor, está nas tuas mãos. E não ir lá toda hora e tirar das mãos de Deus e tentar dar o seu próprio jeito, que a gente é muito bom nessas coisas, né? Então, mas aí eu acho também que tem aquela história do que no mesmo princípio que a Renata falou que Deus dá sabedoria para os médicos, ele também vai mostrando os caminhos para a gente, não tomar na mão dele, mas para a gente ir achando os caminhos, né? Legal. Certíssimo. Ele pode, sem dúvida, né? Se você tem lá uma grande dificuldade para resolver no seu trabalho, né? Que às vezes deve aparecer algumas coisas difíceis ali, né? Se você pedir ao Senhor, Senhor, me abre uma janela, me abre uma porta, me dá uma luz do que eu devo fazer, tenho certeza, né, que Ele vai encaminhar aquilo. É bem assim mesmo, né? Mais uma experiência pessoal, eu trabalhava na área de suprimentos, numa empresa muito grande de engenharia, e aí chegou a solicitação de uma peça muito difícil de se achar, é uma peça de uma draga importada e tal, era uma correia dentada num determinado passo, e a coisa era difícil de você comprar essa coisa. E o equipamento tinha entrado em revisão e ele ficaria pronto dali 90 dias, então a gente tinha um prazo para comprar o equipamento. Só que surgiu um contrato de emergência e a máquina precisaria ficar pronta, e é aquela máquina que faturava $5.000 por dia, tal, aquelas coisas todas. E eu não tinha dado andamento nessa requisição, a coisa estava na minha mão, e aí a diretoria me chamou, fui chamado na diretoria. Imagina, a máquina precisava ficar pronta em 10 dias, aquele negócio que a gente tinha 90 dias, mas eu já deveria ter dado andamento no processo. E era tipo assim, uma mosca branca, uma pintinha azul numa das asas e uma pintinha cor-de-rosa na outra asa. Você tinha assim, e dentes brancos, né? A mosquinha branca. Aí eu me vi muito apertado e liguei para a Wanda, né, minha esposa, Wanda, falou, bem, eu estou com um problema muito sério aqui. Esse negócio estava na minha mão, eu deveria ter dado andamento. E como tinha um prazo teórico maior da gente ir atrás, eu não fui, mas agora Deus precisa me abençoar nesse negócio, eu preciso encontrar esse equipamento, preciso achar esse troço aqui, né? Ora aí, né, que é hora daqui. Isso já faz bem uns 40 anos, né? E naquela época não tinha internet, né? A gente fazia tudo nas páginas amarelas. Já ouviu falar de páginas amarelas? Mas eu já ouvi e já vi, e já folhei. E vocês já trabalharam com telex? Então. Na época do fax. Do fax era coisa moderníssima. Aí
eu fui lá na diretoria, os donos da empresa, e falei, olha, eu errei, desculpem, esse negócio estava na minha mão. Porque os caras estavam muito afim de me dar uma baita bronca, mas como eu cheguei, desculpa aí, eu estou errado, os caras armaram, o cara assim, não, tudo bem, vamos atrás. Daí, oramos. O fabricante de referência era Goodyear, né, que era o grande fabricante desses equipamentos e tal. Mas aí eu achei aqui em Vinhedo, uma empresa chamada Mercúrio, os caras tinham em estoque uma peça que eles tinham feito, nem eles sabiam por que eles tinham aquela peça. Era a única peça disponível, que eu saiba, no Brasil inteiro. Então, mas... Gente do céu! Não é? Imagina. Você imagina agora? Numa dessa eu te falo, você devia ter aproveitado e jogado na Mega, que naquela época você teria ganhado já também. Não, assim, imagina, era uma correia dentada de 12 polegadas de largura, com 1,40 m de circunferência e um passo, um XX, alguma coisa lá. Mosca branca. Só alguns equipamentos usam isso, então, mas Deus, a gente orou, eu me humilhei diante de Deus, pedi perdão e pedi sabedoria, então foi uma grande vitória, né? Então, a gente tem fé que o Senhor vai nos abençoar, amém? Desculpa estar repartindo essas coisas assim, às vezes foge um pouquinho da aula, mas essas coisas confirmam que o Senhor nos ouve, Ele nos atende, Ele nos entende. Pastor, posso falar um negocinho? Pode. Mas é exatamente aí uma coisa muito importante que você falou, porque à medida que você tomou essa iniciativa, se humilhou diante da poderosa mão de Deus, esperou nele um sobrenatural e você teve esse retorno. Amém. O que acontece com a fé da gente depois disso? A gente galgou um degrau maior. Então, à medida que a gente vai fazendo esse exercício das situações em fé, é que é a oportunidade de a gente crescer em fé. Amém. É isso mesmo. É bem isso mesmo. Aí fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, à medida que a gente deposita, a gente sai do nosso pedestal, né? Porque eu era um gerente de suprimentos, uma empresa grande, tinha lá 20 funcionários abaixo de mim e tal, aquela coisa. 20, não, acho que não chegava a 20, mas alguma coisa perto disso. Eu podia... Já o prazo que vocês me deram era tanto, vocês não falaram para agora, vocês vão me apertar nesse negócio. Tá? Poderia regatear. Mas não, eu entendi que o Senhor iria me ajudar aqui. Então, que o Senhor abençoe vocês também nas suas vendas, viu, Renata? Amém. Amém. Agora chegando no fecho do ano. Só abençoar muito. Aí no quebra-pedra aí, né? O quebra-pedra, quando chove, meu Deus do céu, eu tô meio foragida da pedreira. Para tudo? Não trabalha. Nem pode, né? Nem pode, mas que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Amém. Muito bem. Então, nós temos ali, o escritor de Hebreus vai falar sobre as coisas espirituais e sobrenaturais, a certeza de cada uma das promessas do Senhor sendo cumprida na vida da gente. O 2 Coríntios 1:20 vai falar, porque dele vem o sim e o amém. Amém significa assim seja, né? E as coisas espirituais, elas são reconhecidas e recebidas pela fé. Pela fé. Então, a gente estava falando, Edson, que a fé é uma atmosfera, é um ambiente no qual o Senhor Deus nos chama para viver. Lá, como a gente leu ali em Hebreus 11, certeza de coisas que se esperam e convicção de coisas que não se veem, né? Então, é o impalpável, mas é sensível. Não é palpável, mas é sensível. É como o ar que nós respiramos. Nós não vemos, mas tira ele da gente para ver a complicação que a coisa acontece. Assim é a fé no Senhor, né? Aí a gente vai falar sobre fé e o que é conhecido como batalha espiritual. Esse aqui é um campo bem interessante, né, do cristianismo, porque nós descobrimos que nós temos basicamente 3 grandes inimigos. Né? O ser humano, como um todo, tem 3 grandes inimigos, e o cristão
de uma maneira especial, terá esses inimigos de forma exacerbada até demais, né? A gente costuma dizer que todo ser humano, ele quando nasce tem uma foto 3x4 lá no inferno, né? Que os diabos, o inimigo fica olhando para ele, esse cara aqui, eu vou atazanar a vida dele. Quando esse cara resolve se aproximar de Deus, a foto vira um A4. E quando esses caras começam a entrar e examinar a Bíblia, aí o negócio vira um pôster, né? Pastores e pessoas que estão mais envolvidos já tem um outdoor lá no céu, né? Esse cara é inimigo mesmo. Então, as coisas vão se agigantando. Mas quanto maior é essa oposição, maior é o nível da graça, maior é o nível do escape que nós temos. Então, não há o que temer. Continuem fazendo isso, abrindo a palavra, estudando a palavra, que isso é a melhor maneira de você conhecer quem é Deus. O caráter de Deus está aqui nesse livro, gente, né? Nesse livro chamado Bíblia, né? A gente pode compreender tudo a respeito de Deus, né? Agora, existe uma coisa chamada batalha espiritual, e nessa batalha espiritual há 3 inimigos bem definidos. O primeiro inimigo é o tal do mundo, mas não é todo mundo é meu inimigo, não é essa a ideia, não. O mundo que ele está falando aqui é um mundo sistema. É um sistema pernicioso, ruim, que leva a gente a gostar de coisas, que leva a gente a depender de coisas ou pessoas, e não depender de Deus. Então, é aquela coisa do precisar comprar as coisas, do tal do consumismo, né? É importante ter as coisas, é importante a gente ter condição de comprar, é importante a gente ter bens materiais, mas esses bens materiais não devem conduzir o nosso ânimo, conduzir a nossa forma de existir e de conviver com as coisas, né? Então, é legal você dominar, ser senhor sobre essas coisas, e não que essas coisas te escravizem. Então, existe o tal do consumismo, né? A pessoa que para ser feliz, ele precisa vestir tal grife, ou frequentar tais lugares, ou, enfim, ter determinado estilo de vida, que vai ser feliz por causa disso. Isso não é o que satisfaz, né? Pastor Kelso tem dito uma frase bem importante: nada nesse mundo, nada, absolutamente nada, e nem ninguém, né, poderá nos satisfazer completamente, porque há um lugar dentro do ser humano que tem o formato de Deus, a forma do próprio Deus, e só o próprio Deus é que pode preencher essa lacuna, esse vazio, porque nós fomos criados por Ele. Ele é autor da nossa vida, Ele nos conhece, né, no DNA, né, o filamento do DNA foi Ele que criou, e é Ele que nos enche da sua presença. Então, o mundo se torna um grande inimigo, porque o mundo brilha, né? É gostoso ter, é bom ter, claro que é gostoso, né? Então, esse é o primeiro inimigo. O segundo inimigo é o próprio diabo, que veio para roubar, matar, destruir, né? Se ele pudesse, destruiria a raça humana, né? Porque há uma grande vitória através da criação de Deus, né? Olha que interessante, né? Se você for lá no Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, você vai ver que o diabo tentou destruir a criação de Deus, tentou destruir o homem e a mulher. E a salvação veio através de um homem chamado Jesus. Então, agora, a criação de Deus vai destruir aquele que queria destruir o homem. Não sei se eu consegui transmitir essa ideia tão bonita da salvação de Deus, né? O inimigo, o diabo, quis nos destruir. Agora Deus vai usar o Edson, a Renata, a Ivana, a mim, para destruir as obras de Deus, né? E Jesus nos dá essa autoridade. Isso é muito bonito. Então, aquele que era destruidor será destruído, né? Então, o diabo, o inimigo. E, por último, o terceiro inimigo é a nossa carnalidade, né? O que é a carnalidade? É a busca do prazer, a busca da autossatisfação, o ego exacerbado, né?
é o desfile da minha vontade prevalecendo. Então, são três inimigos. O mundo, o sistema que está ao nosso redor, o inimigo que quer nos destruir e a nossa própria carnalidade. Né? E a fé é o elemento, né? A atmosfera na qual nós vamos batalhar contra esses inimigos. Então, vamos lá. Agora eu já estou na página 84, tá? Não lutamos contra pessoas, mas contra Satanás e seus demônios, que são os anjos caídos, né? Isso está lá em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra sangue e carne. Devemos usar toda a armadura de Deus, e não a nossa capacidade pessoal nessa batalha. Também está lá em Efésios, que vai falar sobre aquela armadura de Deus, que é um texto bem importante para a gente. E aí, nós vencemos o mundo, né, aquele primeiro inimigo, pela fé. Primeira carta de João 5:4 vai dizer assim: isto é o que vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. E nós vencemos o diabo usando a palavra de Deus. Não sei se vocês lembram que certa vez Jesus, depois que foi batizado, ele foi para o deserto, jejuar e orar. E lá no deserto ele foi tentado. Não sei se vocês já leram essa passagem, está em Mateus 4. E ali o diabo tentou Jesus em três áreas, né? A área da fome, se o Senhor é Deus mesmo, se você é Deus, transforma essas pedras em pães. O tentou também na questão da sua glória pessoal. Se você é Deus, lança-te do pináculo do templo, porque está dito que o Senhor dará ordens aos teus anjos, porque então você é Deus, Deus vai te socorrer. E também o tentou na questão da glória, da questão do mundo, levou ele para o alto de um monte e mostrou a glória do mundo. E em todas essas tentações, essas três tentações, né, Jesus respondeu com a palavra, o que estava escrito no Velho Testamento. A palavra diz, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, não vou transformar a pedra em pão, porque eu vou me alimentar da palavra de Deus. Né? Sobre se jogar lá do pináculo do templo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? E sobre ajoelhar-se para adorar o Satanás, que Satanás disse que daria para ele a glória do mundo, diz assim, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só diante dele o servirás. Então o Senhor Jesus usou a palavra. Por isso, irmãos, queridos irmãos, perseverantes irmãos, já estamos na lição número 15. Leiam a palavra de Deus, porque na hora de uma tentação, você vai ter que buscar um subsídio da palavra de Deus na sua vida. Né? E quando você tem a palavra de Deus no seu coração, o Senhor vai pinçar essa palavra e trazer aos seus lábios, você vai poder dizer essa palavra e vai ser livre daquela aflição, daquele momento de dificuldade. Tudo bem? Alguma angústia aí? Tudo bem. Não estão me ouvindo não, né? Agora sim. Agora sim. Eu consegui conectar o fone, porque pelo microfone aqui do notebook não estava. Eu falei, vou colocar o fone e vamos ver se funciona. Então, que bom saber que estão me ouvindo. Bem-vindo. Legal? Então, o Senhor Jesus, aí no item 4, né, da página 84, em cima, ele venceu o diabo pela palavra, e nós vencemos também pela palavra. Então, o meu conselho aqui de um velho pastor para vocês, leiam a palavra de Deus, memorizem a palavra de Deus, porque ela é viva, ela nos ajuda, ela nos socorre sempre. E por fim, nós vencemos a carnalidade, né, essa luta constante pela busca do prazer, pela autossatisfação, né, por aquilo que nos dá um up, né, dá um up, a gente quer dar um up. Nem tudo é lícito, né, nem tudo é bom, né, tanto que as pessoas
vão para o caminho de experimentar as drogas, né? De experimentar a vida licenciosa, o consumismo e outras coisas mais, né? E aí não tem muito limite para esse espiral descendente das pessoas em busca do prazer. Mas qual é o fator que nos torna vencedores? É o quanto nós queremos que o Espírito Santo de Deus viva em nossas vidas. Então nós vencemos a carne pelo Espírito Santo de Deus. É uma oração constante, fala assim, Espírito Santo me ajuda a glorificar o Pai, me ajuda a viver na presença do Senhor, me ajuda a andar neste mundo, me ajuda a fazer morrer as obras da carne. Então, ser cristão, irmãos e irmãs, é isso. É depender e querer agradar a Deus. Ser cristão não é entrar numa loja de conveniência e começar a tirar das prateleiras aquilo que me convém. Né? Mas ser cristão é entrar debaixo de uma palavra chamada Palavra de Deus e deixar que essa palavra vá moldando a nossa vida ao ponto de nós tornarmos agradáveis a Deus, né? Com quem nós vamos passar a eternidade. Isso é ser cristão, entender que a gente vai ter que morrer para a gente mesmo, entender que nós vamos viver eternamente com Cristo e que isso é uma grande salvação, não viver como refém das coisas, como refém das situações, mas viver como que usando das coisas e das situações para proclamar o reino de Deus e abençoar vidas, pessoas, né? Legal? Restauração integral do homem tem a ver com fé também, né? Nós precisamos de uma restauração integral, porque o homem pecou e o pecado faz separação entre nós e Deus, né? Mas Jesus nos restaura, nos resgata ao Pai, nos traz novamente a Jesus. Lembrando que Jesus é o centro de tudo, Jesus é a razão de tudo, né? O apóstolo Paulo nos fala dessa integridade que Deus quer que o homem usufrua na sua nova vida em Cristo, né? 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, né, que o homem integralmente, né, o espírito, alma e corpo, essa como é que é mesmo? Esqueci o nome da palavra. Nós não somos uma trindade, né? Nós somos... Tricotomia. Obrigado, Samuel, essa tricotomia. Obrigado. Espírito, alma e corpo, conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa bem legal aqui, que é uma coisa prática, inclusive, se a gente conseguisse fazer alguma coisa nessa noite, talvez a gente consiga fazer aqui na aula, mas talvez cada um pessoalmente diante de Deus, que seria a quebra de vínculos. Vocês já devem ter ouvido falar em quebra de maldição, etc. Então, nós aqui da Igreja Família Cristã entendemos um pouco diferente. Nós entendemos que maldição é resultado de desobediência a Deus, né? Que não é um poder que o diabo tem de vou amaldiçoar você. Não é isso. A maldição é como se fosse uma colheita, é um efeito secundário, é uma consequência de uma desobediência. Que também a maldição é hereditária, é para aqueles que aborrecem a Deus. Item 2. E na vida do crente ou do cristão, toda a maldição foi desfeita na cruz. Né? Quando Jesus foi crucificado, diz a palavra que ele se tornou maldito por nossa causa. Né? E no item 4, agora já na página 85, já do livro, diz assim, que a maldição sem causa não se cumpre. Então tem aqui um princípio interessante que quebra de maldições acaba sendo muitas vezes uma simples transferência de culpa para os outros. A pessoa diz, eu fui amaldiçoado porque minha mãe foi amaldiçoada, porque meu pai, porque meu tio, porque e tal, blá, 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 blá. Ok. Até existe, assim, algumas influências hereditárias que todos nós podemos observar em nossas vidas. Você pode ver na sua vida traços hereditários, sem dúvida. O jeitão de ser, de falar, de reagir, a voz, né? A gente tem alguns costumes que a gente acaba herdando dos nossos pais e familiares, né, que de fato trazem, às vezes, malefícios, né, tendências, etc. Mas dizer que nós somos malditos é dar muito poder a outras circunstâncias. Né? Então, o que a gente entende é que existem alguns vínculos. Olha só, o importante
é quebrar os vínculos com coisas, pessoas e objetos que possam nos induzir à escravidão da qual fomos libertos. Então, há uma grande libertação na cruz. Jesus Cristo, quando dá sua vida, ele diz, está consumado. Ele quer dizer o seguinte, que se nós entendermos, se nós compreendermos, se nós o aceitarmos, se nós entrarmos mesmo na sua presença, nós estaremos libertos de tudo isso que é chamado maldição. Agora, cabe a nós quebrar, desligar vínculo. Alguém já estudou aqui em botânica o que é vínculo? Não? Alguém já viu chuchu? Bem, não lembro mais. Alguém já viu chuchu na cerca? Já. Já viu que ele tem ali um negocinho que vai enrolando? Uhum. O nome daquilo ali é vínculo. Faz sentido. Não é? Porque acaba vinculando alguma coisa à planta. Né? Então, existem vínculos que nos amarram ao mundo, existem vínculos que nos amarram à carne, e aí o diabo vai usando esses vínculos que são feitos através da nossa existência para nos levar longe de Deus. Aqui ele cita, por exemplo, a pessoa que antes alugava filme pornográfico, né? Agora deve cortar esse vínculo, ou outro vício, ou outra atitude, né? Pode ser uma coisa de temperamento, né? Também, um temperamento difícil, pede a Deus que quebre esses vínculos, né? Que esse temperamento leva para longe dele. Não sei se eu estou conseguindo passar para você, né? Existe uma declaração, que isso eu gostaria que vocês, se vocês não fizeram ainda, viu, Renata, Ivana e Edson, vocês fizessem isso diante do Senhor. É uma quebra, uma declaração profética de rejeição. É o modo pelo qual nos apropriamos dessa quebra de vínculos, ou podemos ajudar outros a fazê-lo. Quer dizer, se você identifica algo que quer te levar para longe de Deus, você coloca isso, Senhor, eu quero hoje quebrar esse vínculo em nome de Jesus. Às vezes a pessoa, ela mente, nem sabe por que mentiu. E a mentira é pecado. Às vezes uma mentirinha. É pecado, vai para o inferno que mente. Ira, você destempera à toa, qualquer coisa já está chutando cachorro, dando murro na mesa. Isso ira é pecado. Então, a gente tem lá, por exemplo, no livro de Gálatas, capítulo 5, uma lista de obras da carne, né? Ira, dissensão, impureza moral, e vai. Agora, se você identifica alguma coisa na sua vida que está te levando para longe de Deus, por mais singela que possa ser, quebra esse vínculo em nome de Jesus e aí a gente vai experimentar uma libertação. Aí vai se libertando dos vínculos, vai tirando aquelas coisinhas que prenderam, aquelas coisinhas que amarraram. E a sua vida, tanto natural, mas sobretudo a sua vida espiritual, ela vai correr mais livremente. Legal, gente? Tudo bem? Tudo bem aí? Mara, você quer adicionar alguma coisa? Não é? Eu acho que é um assunto denso, né? Caberia umas 3 aulas aqui, mas deixa eu correr aqui para a gente não perder. A fé também tem a ver com libertação espiritual, libertação do pecado, libertação de enfermidades, libertação de opressão, libertação de possessão. A possessão é o pior estado que uma pessoa possa vir a existir. É quando ela abre as portas para o diabo, querendo que o diabo assuma o controle da sua vida. E é essa pessoa que vai ter pacto com morte, vai ter pacto com sangue, vai fazer coisas em encruzilhadas, e vai em cemitérios, e vai fazer magia negra. Então é um poço sem fundo isso, né? Vai terminar no inferno mesmo. Então, a possessão. Mas o Senhor também nos traz, pode libertar a pessoa. Se a pessoa tiver um momento de lucidez e dizer, eu quero ser livre, o Senhor
o Senhor traz libertação na vida dela. Tá bom? Todo cristão recebe poder e autoridade no nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2:10, diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus e toda língua confessará que Ele é Senhor, né? Todo cristão recebe poder e autoridade para alcançar e praticar libertação, nesse sentido totalmente amplo, né? Totalmente amplo, de trazer cura, de trazer perdão, de trazer ali livramento de enfermidade e tudo mais, né? E Mateus 16, Marcos 16, 17 e 18 diz assim: sinais acompanharão os que crerem, né? Expelirão os demônios, curarão os enfermos, e aí muitos milagres ao que crê. Então, a fé, Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda, né? Quando plantada é menor das sementes, mas ela se torna uma grande árvore, uma árvore na qual as aves vêm e fazem ninho, né? A fé também, ela pode remover montanhas, né? Então, se você tem fé a ponto de pedir um milagre, e é um dom de Deus, como está lá em 1 Coríntios 12, Deus pode fazer, através da sua oração, grandes milagres, né? A fé também, então, quebra de vínculos é importante, libertação espiritual é importante, a cura da alma é importante, e o livro já tratou disso nas páginas 31 e 33, e também ali na lição 5, né, falou bastante da questão da alma, né, compreendendo vontade, emoção, intelecto. É o grande campo de ação santificadora em nossas vidas, né? Preservar a nossa alma da poluição do mundo, da poluição que está por aí, é algo importante, né? Para isso, o exercício da leitura da palavra, da oração, e, sobretudo, quando for possível para vocês, né, sobretudo o Edson e a Ivana, terem contato com outros cristãos, né, em outros lugares. Não sei como é onde você mora, Ivana, a questão das igrejas, a gente não conhece, mas seria muito legal se o Senhor te levasse a conhecer aí um grupo de cristãos, né? Aí onde o Edson mora, certamente tem bastante gente, mas aquele lugar que Deus tem para vocês desenvolverem a sua fé, né? A gente não fala de placa de igreja, mas pessoas que amem a Jesus, pessoas que dependam de Deus, né? Que não estejam fazendo da fé negócio, né? Que não estejam fazendo da fé um palanque, né? Púlpito e palanque não combinam. Um lugar no qual, onde a palavra seja pregada, né? Pode ser mais singela, mais simples, mas que amem ao Senhor, né? Vamos orar para que Deus abra um lugar para vocês serem também abençoados e abençoarem, né? Também com suas vidas. Então, nossa vontade é continuamente curada pelo Espírito Santo, quando coletivamente somos renovados num culto que prestamos a Deus como congregação. Congregação e igreja é a mesma coisa, né? Por isso, motivo, ninguém deve se desigrejar. É um verbo interessante aí, né? Vivendo isoladamente, né? Depois de tantos anos vivendo no Evangelho, muitos anos como pastor, né? Desde 93, que nós somos pastores ordenados, mas a gente já está nisso há muito tempo, a gente aprendeu a não olhar para as pessoas da igreja, né? Mas a olhar para os filhos de Deus na igreja. E quando a gente entra num ambiente desse, né, Renata, a gente olha para a vida do Samuel, para a vida da Mara, para a minha vida. Tem uma plaquinha escrita aqui assim, ó. Você pode ler a placa que está aqui, ó. Em obras. Que é aquela ideia, né? Se você entra numa estrada toda esburacada, toda arregaçada, você fala, uma estradinha ruim, não sei o que lá, tal. Mas se você encontra uma placa escrita, desculpe-nos o transtorno, estamos em obras, você fala, ok, vai melhorar. Então, quando a gente entra na igreja, a gente entra na congregação, nós temos que olhar isso. Está em cada um de nós, né? Eu estou em obras. A Mara está em obras, o Samuel está em obras,
Todos nós, por mais tempo de vida cristã que a gente possa ter, todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Então, as pessoas, a gente não está na igreja por causa das pessoas, mas por causa do Senhor das pessoas, né? A gente está lá por causa de Jesus, e é claro, a gente vai conviver com pessoas falíveis, né? Eu sou muito próximo da perfeição, assim, vocês convivendo comigo, vocês estarão assim, sabe a quarta pessoa da Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Eugênio? Pergunta para a Vandinha, conversa com ela. Né, Samuel? Né, Mara, que já conhece a gente há mais tempo. As pessoas, elas são pessoas, né? São as pessoas, como diz lá em Portugal. As pessoas são assim mesmo, como dizia o Dr. Jaime, né? Mas nós estamos confiando em pessoas, nós estamos confiando no Senhor Jesus. Amém? Então, olha só que legal. José do Egito, né, cuja história está lá no final do livro de Gênesis, ele é um grande modelo de 4 dimensões da nossa cura emocional. Isso vem lá através do nome dos 2 filhos que ele teve ali no Egito. O primeiro, agora é página 86. O primeiro nome é Manassés e o outro nome é Efraim. Como vai ser mesmo o nome da sua nenê, Renata? Antonella. Antonella, que legal. Italiano. Quando ela tiver um namorado, ele vai dizer, Antonella. Ai, não tinha pensado por isso. Por esse lado. Acho que eu não gostei muito dessa comparação aí, não. Então, eu espero que o cara dê, né, desse chaveco, pelo menos, né? Exatamente. Não pode, se ele perder essa oportunidade, ele, né? Fala a verdade. Então, José do Egito vai nos dar essa ideia de 4 dimensões de cura emocionais. Um dos filhos de José chamou-se Manassés, quer dizer, esquecer as coisas boas passadas, mas também esquecer as lutas passadas. O outro filho de José chamou-se Efraim, que é na terra da aflição, né? Fala de uma aceitação das limitações do presente. E fala de ser próspero na terra da aflição. Né? Profetizar força para viver o melhor dali para frente. Amém? A cura dos nossos pensamentos ocorre ativamente quando meditamos e estudamos a palavra. Aquilo que eu falei, nós vamos tentar oferecer um pouco mais de recursos para vocês entenderem melhor a palavra de Deus, né, irmão? Nesse próximo curso, a gente vai tentar assim, trazer um pouco mais de facilidade para manejo da Bíblia, porque é um livro difícil de manejar a princípio, né? Mas depois que você estuda bem a estrutura da Bíblia, a gente tem um acesso mais fácil aos conteúdos, né? Então, a cura dos pensamentos ocorre ativamente quando estudamos a palavra de Deus, né? E ao mesmo tempo em que passivamente, então ativamente quando estudamos a palavra de Deus e passivamente quando resistimos e repelimos as invasões malignas que vêm através de pensamentos, de palavras, de situações, pessoas, né? Às vezes o inimigo elege pessoas para vir atazanar seu dia. E aí Deus vai te dar discernimento para rechaçar isso, né? Outra brincadeirinha aqui, desculpem, às vezes eu brinco demais. O crente, né, aprendeu que ele tinha que repreender Satanás com a palavra, né? A gente aprendeu isso, né? Aí o irmãozinho lá não entendeu direito, teve lá uma pessoa que se apresentou e ele entendeu que era o diabo fazendo alguma coisa, ele pegou a Bíblia e começou a dar bibliada no cara, né? Estava repreendendo com a palavra, né? A palavra de Deus. O pé da letra. Não é. Dependendo da Bíblia, faz um estraguinho. Essa aqui é quase 1 quilo. Então. Mas não é com a palavra que está no nosso coração, né? Por isso da leitura da Bíblia, por isso do entendimento do que Deus tem para nós. A chave da cura da alma, em toda a sua extensão, exige compreender que
o Senhor Jesus esteve, está e sempre estará ao nosso lado. É para isso que nós exercitamos também a fé, vivemos nesse ambiente de fé, porque ele esteve, está e estará sempre ao nosso lado. E isso depende, precisa de fé para isso, para crer nisso. Então, quando chegar a situação de dificuldade, traga isso à sua memória, né? A fé também entra na cura do corpo, né? Fala é parte dos benefícios da cruz, está em Isaías 53:5, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Fala de dons de curar, né? Fala da gente ungir e orar em posição de mãos. Então, quando tem uma enfermidade, a gente ora pelo enfermo, e a gente já viu isso muito acontecer, o Senhor curar pessoas, né? Mediante a fé no nome de Jesus Cristo. Jesus reconheceu que a cura é o pão dos filhos, está em Marcos 7:27. Isto é, algo que o Pai quer dar continuamente a seus filhos. Um sinal dos poderes do mundo vindouro, né, que fala em Hebreus, para que a nossa fé não se apoie em poder humano. Então, tudo isso é alcançado através do Senhor. E, finalmente, a fé, ela vai operar milagres, né? O objetivo de Deus em mostrar sinais e prodígios é o mesmo da pregação das boas obras, levar incrédulos a Ele. Então, os sinais e prodígios que são feitos muitas vezes por intermédio da fé, não é para benefício das pessoas apenas, mas é para que as pessoas se acheguem a Jesus. Então, qualquer coisa que não leve para Jesus é um exercício diferente, né? A fé importante é aquela que leva você a compreender Jesus, a aceitar Jesus, a ter Jesus como Senhor da sua vida, a andar dependendo do Senhor. É também a fé que vai levar você a ser vitorioso na sua vida, a alcançar objetivos práticos, sem dúvida, a ter cura no seu corpo, a ter, sobretudo, a cura emocional, que a gente precisa tanto nesses dias. Mas ela não é essencialmente para isso. Esse é um benefício adjunto, né, que vem no pacote da fé em Cristo, na fé na salvação do nosso Deus. Essa é a fé que produz salvação. A força da mente, a força do intelecto, os bons pensamentos ajudam, mas não produzem salvação. Não trazem uma revelação maior de quem é Jesus e não mudam a nossa vida. A fé em Jesus vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso jeito de olhar a existência, vai mudar o nosso jeito de viver. Essa é a experiência real que a gente tem quando a gente recebe Jesus na vida da gente, né? Esse fato de Jesus entrar na vida da gente vai fazer da gente pessoas diferentes, positivamente diferentes, né? Então, essa é a grande mensagem da fé. Jesus é o centro de todas as coisas e ele como autor e consumador da fé, ele pode nos levar a essa atmosfera da sua dependência. Então, o que eu gostaria que ficasse bem gravado é que fé não é crendice, que fé não é força de pensamento positivo, que a fé não é somente o exercício de falar boas palavras, né? Mas é sobretudo entender que o Senhor foi, e será sempre presente na vida da gente. Assim como o Senhor ressuscitou a Jesus dos mortos, e lá ele foi o consumador da fé, ele também pode fazer o impossível na minha vida e na sua vida. Ele pode fazer qualquer coisa. Isso já fez o principal. Quando nós dissemos que nós recebemos Jesus, nós fomos salvos pela eternidade. Alguém tem ideia do que se trata? Eternidade? Não, claro que não. Né? Não é um valor com o qual a gente não está absolutamente habituado a tratar. Eternidade. A gente vive no Cronos, né? Às vezes a gente vive ali nas horas, nos minutos. Alguns conseguem perceber as estações, né? Que é um outro tipo de tempo, né? Mas o Senhor, ele vive na eternidade e nos chama para fazer parte da eternidade com ele eternamente. Valeu, gente!
E assim foi a nossa singela. Mas é um assunto denso. Eu peço perdão pela minha limitação. Imagina, excelente. Ô, Mara, olha aqui, ó. Meu Deus, ele providenciou. Ó, com dedicatória e tudo aí, ó. Uau, com dedicatória. Glória a Deus. Letra hiper gigante. O pastor minha querida Eugênio não irmãzinha. sabe. Pastor, aí, Ah lá, letra gigante. a minha é hiper gigante, pastor. Da minha querida pequena irmãzinha presente. Glória a Deus. Porque aqui o negócio estava difícil, viu, pastor? mesmo? Uma labuta aqui. Chegava na hora do Edson ler o versículo. Era 2 horas para ele achar o capítulo, mas o versículo ele não entregava, nunca. Não tinha braço suficiente, né? O braço é curto. Estava lá assim, ó. Eu falei, bom, oftalmologista eu não sou, então não posso dar receita de um óculos novo, mas eu posso dar uma Bíblia de letras maiores, né? Com todo Parabéns. amor e carinho. Pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração em cima dessa lição e a gente, à medida que a gente se enquadrar em alguma coisa, a gente fala com Deus e a gente pode, como é que fala? Quebrar algum vínculo ou pedir forças para se libertar de alguma coisa, né? Porque a gente sabe que na nossa caminhada, quantas coisas, às vezes, que a gente não quer fazer, mas a gente faz. Tem algumas coisas que a gente repete, está sempre pedindo para Deus, repete, volta a fazer. E eu falo porque ainda tem coisas na minha vida que eu não gosto. E eu viro e falo, Deus, eu quero melhorar. E que lutas que são? Umas são mais fáceis de tirar, mas outras são mais difíceis. Ora por nós, tá bom? Claro, com prazer, com prazer. Com prazer. Reforçando, né, essa ideia, no seu momento pessoal com Deus, aí você vai poder pontuar mais, né? Poder talvez verbalizar diante de Deus. É importante verbalizar qual seja esse vínculo, porque como a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra, quando você verbaliza a tua necessidade diante de Deus, algo novo também vai acontecer dentro de você. Tudo bem? Vamos orar, então. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado, sobretudo, pela Tua Palavra. Como é bom ter a Tua Palavra, Senhor. E nesta noite nós aprendemos que devemos pedir que vínculos sejam quebrados. Aquilo que nós fomos herdando, aquilo que nós fomos construindo, aquilo que nós fomos produzindo, Senhor, e que nos leva para longe do Senhor. Pode ser um vício de ação, Senhor, pode ser uma prática indevida, pode ser o que for, Senhor, mas é algo que nos leva para longe de Ti. Eu te peço que nesta noite, Senhor, o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos ajude nesta hora a desfazer, Senhor, Pai, a quebrar vínculos. Pai, nós não queremos estar escravos, vinculados a nada que nos impeça de Te conhecer mais. Nós não queremos estar vinculados ao pecado, nós não queremos estar vinculados aos maus costumes, Senhor, mas nós queremos aquilo que a Tua Palavra diz que é saudável, aquilo que a Tua Palavra diz, Senhor, que é de boa fama, como diz a Tua Palavra, e isso possa estar presente nas nossas vidas, de tal maneira que não venha nenhuma maldição sobre nós, Pai. Pai, Senhor, que o Senhor esteja livrando, Pai, a vida de cada um de nós aqui, Senhor Deus, nesta noite, de toda palavra maldita, e que todo vínculo, Pai, que nos leva para longe do Senhor, seja quebrado, em nome de Jesus. Eu te peço que o Teu Espírito Santo revele a cada um de nós, revele a mim, revele ao Samuel, a Mara,
Pai, a Ivana, a Renata, ao Edson, Pai, ao Léo, Pai, as pessoas que fazem parte desse grupo, revela, Pai, aquilo que não te agrada e ajuda-nos a quebrar esses vínculos, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ajudaria nas nossas fraquezas, Senhor Deus, e nós confiamos nisso e declaramos a Tua vitória na nossa vida, Pai. Amém. Abençoa, mais uma vez eu te peço, a vida de cada um, o trabalho de cada um, o lar de cada um, a família de cada um, Senhor. E muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Parabéns vocês, viu? Grupo Perseverante. Obrigada. Glória a Deus.